Bom, meus amigos, chegamos na última rodada da Série A e eu vou primeiro trazer o compiladão aqui da dupla Bavi. O Bahia brigando pela vaga na fase de grupos da Libertadores. Nesse momento o Bahia tem 60 pontos em 37 jogos, 17 vitórias, 9 empates, 11 derrotas e a esmagadora maioria dessas derrotas longe da Fonte Nova. O Bahia, para se classificar para o G5, precisa ganhar do Fluminense. Se empatar, pode até perder posição, pode parar no G7. E a manutenção, pelo menos, do Bahia no G6, ela é importante. Por quê? Porque pode ser que abra um G6. O G5 se torne G6. Por exemplo, se o Bahia hoje terminar a Série A na 6ª posição, o Fluminense ganhou o jogo. Ficou ali na 5ª posição, com 64 pontos. Bahia estacionou na 6ª posição com 60. E o Fluminense ou o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga. O G5 vira G6. E aí o Bahia pegaria de tabela, por consequência, essa vaga na fase de grupos da Libertadores. E o G7 viraria G8. E aí o São Paulo hoje pegaria essa vaga na pré-Libertadores. Porém, a tendência é que o Botafogo ganhe lá do Fortaleza, no Newton Santos. Ou pelo menos empate. Se o Botafogo empatar, o Bahia perder, automaticamente, aqui ó, vou trazer aqui o simulador para vocês, Bahia perdendo do Fluminense por 1-0, o Botafogo empatando com o Fortaleza, automaticamente o Bahia cairia para a 7ª posição, e aí de fato sacramentaria de uma vez por todas que o Bahia não vai disputar inicialmente a fase de grupos da Libertadores, e sim a fase pré. Então assim, para o Bahia só interessa hoje os 3 pontos, assim como pro Vitória só interessa os 3 pontos. Se o Vitória empatar hoje contra o São Paulo no Barradão, tá rebaixado. Não tem nem o que se projetar. Resultados paralelos. Quanto é que foi o jogo do Fortaleza? Não tem, irmão. Tem que ganhar. Primeiro tem que ganhar. Ganhando vai a 45. E aí pode ter algumas combinações de resultados que podem ajudar o Vitória. Ou o Fortaleza de fato empatar contra o Botafogo, ou o Ceará empatar contra o Palmeiras, ou o Santos perder do Cruzeiro. Então, são 3 resultados ali que o Vitória pode de fato acabar sendo beneficiado e ficar na Série A. Para isso, primeiro tem que fazer o seu papel, que é ganhar do São Paulo. E o Vitória, no retrospecto, nesse cenário, que o Vitória precisa ganhar na última rodada e torcer para resultado paralelo na Série A, normalmente o Vitória não consegue vencer o seu jogo. Os resultados paralelos até que ajudam, só que o Vitória não consegue fazer o óbvio, que é vencer a partida. Foi lá atrás contra o Atlético Goianiense, né, em 2017, em algumas outras temporadas foi assim também, contra o Santos, que acabou que o Palmeiras escapou da Série B na última rodada, o Vitória perde por 2-0, então o retrospecto do Vitória é negativo nesses momentos decisivos de última rodada, que ele tá na zona, precisa ganhar, os resultados paralelos estão acontecendo, mas ele não consegue vencer a partida. Bom, então assim, o Vitória, se vencer, eu acredito que fica. Ponto. Porque eu acho que ou o Ceará empata, ou o Fortaleza empata ou perde, ou o Santos perde. O Santos não vai perder, tá, gente? Se é carta fora do baralho. O Santos é amigos do Neymar contra amigos do Gabigol. O Santos vai vencer o jogo, vai cravar permanecer na Série A. Mas Ceará e Fortaleza, sim, correm um risco bem maior, de fato, de cair para a Série B e de tropeçar nesses jogos aí, tá? Bom, meus amigos, vamos lá. Primeiro, o torcedor ele quer saber das escalações, né? Como é que o Fluminense vai contra o Bahia e como é que o São Paulo vai contra o Vitória, para ter uma noção se você vai ficar mais otimista ou mais pessimista. E uma notícia ruim para a torcida do Bahia é a seguinte: o Fluminense vai com o time 100% titular. O Fluminense joga no próximo meio de semana contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil, mas está priorizando nesse momento vencer o jogo para terminar a Série A na 5ª posição. Independente do que aconteça na Copa do Brasil, o Fluminense já estará garantido na fase de grupos. Se ganhar o jogo de hoje, nem precisa debater nada, o Bahia nem o Botafogo podem alcançar mais o Fluminense, tá? E até mesmo com empate, o Fluminense se empatar aqui o jogo, ó, vai a 62, o Botafogo pode passar sim o Fluminense. Para isso teria que ganhar do Fortaleza, que é bem plausível isso acontecer. Então para o Fluminense é bom ganhar o jogo, meu irmão. Senão, acredito que o Fluminense também vai perder essa vaga no G5 aí pro Botafogo, rival do Fluminense, né? Bom, o Fluminense deve ir com Fábio no gol, Freitas, Thiago Silva, Samuel Xavier e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta,
Canóbio, Kevin Serna e Everaldo. E o Bahia, com o que tem de melhor: Ronaldo, Santiago Mingo, Canu, Gilberto Juba, Azevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Eric Puga, Ademir e William José. E assim, eu não posso perder o gancho, tá? Eu não posso perder o gancho. Mais uma vez, aquele trechinho da coletiva de Rogério Ceni. O diálogo com os atletas com relação ao momento psicológico deles, do entendimento da responsabilidade dessa partida, né? A questão tática a gente não vai dizer até para não entregar o ouro ao bandido, mas Sim. Como é que você trata essa situação com os atletas? Existe essa conversa entre eles? Eles te chamam para conversar sobre essas possibilidades? Não, eu chamo eles para conversar. Eu chamo eles para conversar Obrigado. Todo dia, relembro eles todos os dias. A diferença que é classificar direto para a Libertadores e na fase de grupos. A diferença que é começar em fevereiro uma pré-Libertadores com 2 fases difíceis ou entrar em abril, depois já do Campeonato Brasileiro ter começado e do Campeonato Estadual ter acabado, né? Então, eu sempre cito para eles que ano passado nós jogamos Campeonato Baiano e Copa do Nordeste entre os jogos da Libertadores. Esse ano nós vamos estar jogando o Campeonato Brasileiro. Esse mesmo que se você não abrir o olho, você está lá embaixo brigando para não cair. Então... Perfeito. O Inter, inclusive, está lá embaixo brigando para não cair, porque foi avançando na Libertadores, foi avançando na Copa do Brasil, deixou o Brasileirão meio que de lado e quando percebeu, o fumo e a tromba já estava entrando. Dessa vez a Série A começa em janeiro. Nos últimos dias ali do mês de janeiro a Série A já começa. Então assim, se tu vacilar, a tromba vai entrar. Então é uma diferença muito grande. Agora, aí cada um tem o seu jeito de ser, de reagir, né? Uns focam mais, outros às vezes não têm tanto foco, mas isso é uma coisa que eu... Agora, relembrá-los todo dia da importância que seria acabar em quinto, isso eu falo todos os dias para eles. Da importância que seria voltar em abril, numa fase de grupos, quem sabe num pote 3, já falei isso aqui para vocês e falo todos os dias para eles. Falei agora quando acabou, falarei de novo na sexta-feira. Relembrarei-os no sábado. E se eles tiverem personalidade e culhão, quem sabe a gente ganha. Bom, por que toda essa revolta aí e indignação de Rogério Ceni nesse finalzinho? Se tiver culhão, a gente ganha. Meus amigos, fora de casa, o Bahia tem uma campanha muito fraca. O Bahia é o 14º colocado jogando fora de casa com 15 pontos conquistados em 18 jogos. O Bahia tem uma campanha muito próxima do Atlético Mineiro, que está na zona do rebaixamento na campanha como visitante. O Bahia, impressionantemente, só tem 3 vitórias fora de casa na Série A. A última vitória foi no dia 16 de agosto. Já faz basicamente 4 meses que o Bahia não sabe que é ganhar de ninguém fora de casa e joga mal na maior parte do tempo. E sim, é um dos grandes pontos assim de interrogação. Por que o Bahia apresenta uma disparidade tão grande de desempenho e de resultados dentro e fora da Fonte Nova? São resultados diametralmente opostos. Uma coisa é, por exemplo, o Mirassol. O Mirassol é o 5º colocado jogando fora de casa. 24 pontos conquistados. Só que dentro do Maião, o time é um dos melhores mandantes e não perdeu até o final da Série A. O Mirassol terminou o campeonato aqui na 4ª colocação com 67 pontos. Que faltava mais uns 5, 6 pontos ali para o Bahia, longe da Fonte Nova pelo menos, porque já estaria carimbada a vaga no G5. Empatou com o Sport na Ilha do Retiro, empatou com o Fortaleza no Castelão, empatou com o Juventude no Alfredo Jaconi, times de zona de rebaixamento que brigam para não cair. O Bahia não conseguiu vencer. Se eu não me engano, empatou com o Ceará também no Castelão. Então assim, a maioria da galera que briga ali para não cair, o Bahia empatou, perdeu o jogo. Empatou contra o Internacional no Beira-Rio. Então assim, é um time que não consegue fazer ferida fora de casa, não consegue vencer muitos jogos, por isso que tem essa campanha pífia jogando longe da Arena Fonte Nova, tá? Por isso que Rogério Ceni meio que desabafou aí nessa parte da coletiva. Se tiver culhão, ganha o jogo e se classifica para a fase de grupos da Libertadores. Meio que colocando a responsabilidade de tudo no colo dos caras também, né? Bom, vamos ver como é que isso vai pegar no vestiário. O Rogério tem lastro lá no Bahia, ele não vai ser demitido por causa daquela declaração, ou os jogadores não vão fazer corpo mole para demitir ele porque não faz sentido, restando um jogo para acabar a competição, pelo amor de Deus. O Fluminense em casa tem a 3ª melhor campanha da Série A. Com 43 pontos conquistados, vem de 8 vitórias consecutivas com o Zubeldia. Sim, desde que o Zubeldia assumiu, o Fluminense não sabe o que é perder ponto na Série A. No Maracanã, ganhou todos os jogos, 8 jogos, 8 vitórias. Fluminense tem 43 pontos, se ganhar hoje vai a 46, passa o Bahia e figurará como o 2º melhor mandante da competição. Em primeiro é o Flamengo com 47 pontos. Na Fonte Nova, o Bahia tem uma campanha impecável. Longe da Fonte, tem uma campanha muito pobre, muito paupérrima, tá? Assim como o Fluminense, que fora de casa tem uma campanha muito pobre também,
porém ainda assim um pouco melhor do que a do Bahia. Bom, o Fluminense indo com o time titular é favorito para ganhar o jogo de hoje. 60-40. O Bahia provavelmente mais uma vez não vai ganhar o jogo de hoje. O Fluminense gosta é um time de muita posse de bola com o Zubeldia. Tem o Lucas Acosta que tá jogando muita bola. É o grande cabeça pensante do Fluminense. Camisa 10 aí no recorte recente. Ele é o Everton Ribeiro do Bahia, até um pouco melhorado. Tá jogando muita bola. Thiago Silva todo mundo já conhece. Fez até gol no Bahia, na Sul-Americana. Gol de cabeça que deu a classificação do Fluminense. Acredito sim que o Fluminense... Aliás, na Copa do Brasil, né? Que teve duelo entre Fluminense e Bahia. Thiago Silva na bola aérea, na bola parada, é uma força muito grande para o Fluminense. Samuel Xavier, lateral que ataca muita profundidade. Canoba é um jogador muito rápido e tem a lei do ex de Everaldo também. Então assim, o time do Fluminense é muito forte. Pelo menos está num ótimo momento e é favorito para ganhar do Bahia. Eu até coloquei como palpite hoje 1-1, tá? Lá no Maracanã, 1-1 é o meu palpite. Bom, régua passada de Fluminense e Bahia. Agora vamos para outra parte da dupla Bavi que está brigando para não cair. E é o Vitória. O Vitória vai com o Thiago Couto no gol, Zé Marcos, Camutanga e Neres. Tem a possibilidade sim de Alter jogar. Não tá 100% descartado ainda não. Já Edu, aí é certeza que não joga o jogo de hoje. Raul Cáceres na lateral direita e Ramon na esquerda. E esse é um ponto de preocupação aqui do Vitória, né? Zé Marcos e Neres na zaga. Isso é o que dá calafrios em todo o torcedor do Vitória. Bom, complementando. Na dupla de volante, Gabriel Baralhas e William Oliveira. Beleza. Na ponta direita, Eric. Pô, Lulu, mas Eric tem contrato com o São Paulo. Por que ele vai jogar? Porque o Vitória vai pagar a multa de R$1 milhão por ele, já sendo meio que uma compra dos direitos econômicos dele, já futuro, para ele ficar em definitivo no Vitória. E automaticamente essa compra, essa primeira parcela dos R$1 milhão já começaram a ser abatido aí, tá? Ele teria a multa para jogar o jogo de hoje, ele tem a multa, né? E o Vitória já tá meio que fazendo bem bolado. Pô, já que tem a multa, eu quero que ele jogue hoje e eu quero comprar ele em definitivo, já vamos meio que fazer um combo do 2 em 1. Eu já tô, entre aspas, pagando a multa, sendo a primeira parcela do contrato definitivo que eu quero firmar com ele com São Paulo. Então é mais ou menos por aí. E acho que o Vitória tá certo. Tá tentando de todo jeito ficar na Série A contra o Botafogo. Fábio Mota meio que abateu também a dívida que o Botafogo tem, no caso o Elkerson, né? E Alter acabou indo pro jogo e foi bem no jogo, foi um dos melhores em campo. E agora Eric, que é o melhor ponta direita do Vitória, tem que jogar também, porque tem qualidade, é o que o Vitória tem de melhor. Tá jogando bem na média, fez um ótimo jogo contra o Mirassol, então tem que ir para campo para tentar decidir esse jogo aí, né? E a lei do ex também. Aí Canta lá pedra na ponta esquerda e Renato Kaiser de centroavante. Mateuzinho deve entrar no segundo tempo. Se o primeiro tempo tiver 0-0, irmão, Mateuzinho vai entrar. E o São Paulo deve ir com Rafael Arboleda, Rafael Toló e Sabino. Trio de zaga aí pesado, hein? Luiz Gustavo na volância. Marco Antônio e Alisson no trio de meio campo. Na ala esquerda, Ferreirinha, né? Segundo o GE. Na direita, Mike. Os dois vão jogar bem avançados, obviamente. E lá no ataque, Luciano e Tapia. O São Paulo que tem 500 desfalques, né? Oscar, Lucas, Enzo Dias, Rodriguinho, Luan, Wendel, Dineno, Caleri, Rian Francisco, André Silva, Alan Franco, Bobadilha, e por aí vai. São mais de 10 desfalques que o São Paulo tem para o jogo de hoje, por inúmeros problemas de lesão, tá? Bom, ainda assim é o São Paulo que tem um fator anímico para esse último jogo, que é tentar pegar a vaga no G8, que nem tem G8 ainda, mas o empate garante o São Paulo no G8. Mas o São Paulo também está muito longe de ser um time que passa confiança para o seu torcedor. Muito longe mesmo. E fora de casa o São Paulo não apresenta uma boa campanha. 17 pontos conquistados em 18 jogos. Mais ou menos é um empate por partida, né? Jogando fora de casa, na média. Então assim, também não é um time nenhum bicho-papão. Nos últimos 5 jogos perdeu 4 e venceu 1. Eu acho que o Vitória é o único que venceu foi do Vasco fora de casa, né? Perdeu recentemente do Fluminense por 6-0. Tomou 3-1 do Corinthians no Clássico. Perdeu de 3-0 do Mirassol. E tomou 2-0 do Grêmio. Então assim, tomou mais de 10 gols nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. Não é um time confiável. Mesmo ainda querendo esse G8, eu acho que o Vitória é favorito para ganhar o jogo de hoje. Pelo fator barradão, pelo fator desespero, pelo fator necessidade. Acho que é mais ou menos por aí. Acho que o Vitória é favorito. Eu vou colocar 1-0 pro Vitória nesse jogo, tá? Botar 1-0 pro Vitória nesse jogo aí, no barradão.
Lógico, pode ser um enterro e um velório arretado, né? Se o Vitória perder ou empatar, tá rebaixado pra Série B e o velório vai ser absurdo no Barradão. Mas o pré-jogo, a força do Barradão, a força da torcida vai ser gigantesca. E outra, né? O Vitória nos últimos anos tá dando muita sorte. Sempre nesses últimos jogos o Vitória consegue fazer o necessário para permanecer. E já a Vitória também dá muita sorte na última rodada. Então eu tô pegando o combo geral de sorte, fator Barradão, necessidade e desespero pro Vitória vencer o jogo de 1-0 e cravar a permanência na Série A. Bom, não acho que vai ter quebra-pau no Barradão se cair. Não acho, porque o Vitória começa na zona do rebaixamento a rodada e todo mundo sabia que a luta do Vitória era mais ou menos essa, e a luta do Vitória foi isso durante o campeonato todo. Então, não acho que é uma grande surpresa, porque pra ter quebra-pau, você normalmente vai ter que ter um elenco muito melhor do que a maioria, você vai ter que ter investimento muito maior do que a maioria, você vai ter que ter passado boa parte do campeonato fora da zona do rebaixamento para ter um quebra-pau. Não acho que é o caso hoje lá do Barradão, não. Mas não posso botar minha mão no fogo por ninguém, né? Bom, meus amigos, aguardar. Hoje o Barradão vai ser uma loucura. O clima de tensão no Barradão vai ser algo sobrenatural, viu? Meus amigos, hoje vai estar daquele jeitinho o Barradão, viu? Uma tensão absurda, tá? Bom, é isso. Abraço para todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.